A paz do Senhor, queridos, boa noite. Nosso vídeo do culto de domingo. É um prazer novamente estar com os irmãos. Nós estamos, assim, já com muitas saudades, né? E é um tempo de nós falarmos com Deus. Aproveite esses instantes que você está ouvindo esse vídeo para manter o seu contato com Deus, o seu culto, né? Para Deus, a sua adoração, o seu louvor. Nós estamos aí no jejum, né? Um período já de 10 dias, já como já falamos. E eu quero falar com você nesta noite e trazer uma palavra de esperança poderosa, uma palavra que venha ser rema, né? Revelada realmente para você. E que você possa fazer uso da palavra. Que você possa usar a palavra de Deus realmente. Não é? E eu quero começar esta palavra nesta noite, primeiramente, chamando a nossa atenção, né, sobre o que eu tenho feito da minha vida, como homem de Deus, como mulher de Deus, como servos de Deus. Não é? Porque a escolha foi do Senhor, Ele me escolheu, mas eu preciso estar habilitado nesta caminhada com Deus. Queridos, eu tenho visto muitas coisas e tem me alegrado por um lado, mas outras têm me entristecido, porque eu tenho visto muita gente se acomodando na fé. E esses dias que nós estamos passando, de uma certa reclusão, eu tenho percebido que as pessoas não têm feito, não têm tido contato com Deus, não têm orado, não têm lido a Bíblia, não têm se separado para o Senhor, não têm se santificado. E tudo isso faz com que a gente venha pagar um alto preço. Porque o mundo está da maneira que está. Não é o final dos tempos, na minha opinião ainda. Ainda não chegou o fim. Mas é o sinal, entenda bem, não é o final. É o sinal, S. É um sinal do final dos tempos. Você vê, já falamos, esse vírus colocou todo mundo em pé de igualdade. Nós não sabemos quem vai ser atingido, quem não vai, quem vai. O que a gente pede, lógico que eu estou pedindo para que o Senhor livre o seu povo. Que nos dê livramento. E eu quero falar nesta noite mesmo é sobre livramento. Sobre providência divina. Através do livramento. E eu creio que o Jeová Jireh, Deus de provisão, está conosco. Eu creio desta forma. Estamos aí nesses 40 dias de jejum. Poderemos conversar sobre o jejum que estamos fazendo. Já temos conversado diariamente, mas eu vou fazer uma indagação antes de nós orarmos. Será que esse jejum está valendo a pena? Será que o meu jejum está sendo correto? Se você estiver só não comendo um alimento, está errado. Porque quando Jesus foi expulsar aquela casta de demônio que estava naquele garoto, que os discípulos não haviam conseguido expulsar, ele diz, essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Jejum sem oração, eu tenho dito, é só uma dieta alimentar. É necessário orar. E eu vou fazer uma pergunta para você. Nós estamos em plena guerra espiritual.
Quem está na guerra é o soldado. Então eu e você, nós somos soldados. Pode se colocar desta maneira. Estamos na trincheira, estamos à frente. Somos pelotão de frente. O cristão tem que ser um pelotão de frente. E eu te pergunto, como é que são as suas armas para esta guerra espiritual? Quais as armas que você tem? Você sabe? Ou simplesmente elas estão guardadas aí na tua mochila, elas estão guardadas. Você não sabe se elas estão enferrujadas, como elas estão, ou elas estão limpinhas, prontas para ser usadas. Como é que está as suas armas? Você pode confiar nas armas que você tem? Parece uma pergunta meio esquisita, mas é algo que está no meu coração e que para eu dirigir um carro eu preciso ser habilitado, eu preciso conhecer as leis para que eu possa ser habilitado. E assim, se você não conhece a palavra do Senhor, você não é habilitado para esta guerra, queridos. Às vezes eu tenho a arma, mas eu não tenho munição. E o crente, quando vai para a guerra, tem que estar municiado, tem que estar armado. E nós estamos numa guerra. É aí dentro do seu lar. Quantas estamos aí enfrentando esse problema, mas a palavra de Deus diz que nós não, o soldado não pode ser pego de surpresa. Por isso eu te digo nesta noite, através desse culto que nós estamos aqui, como é que estão as nossas armas, as nossas munições, para enfrentarmos essas lutas, essas batalhas. Aqui não é o final de tudo, não quero pregar caos, nem estou sendo apocalíptico, não. Eu quero pregar esperança, porque a esperança não confunde. A esperança é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não vamos chegar ao Pai se não for através dele, querido. E eu quero te chamar a atenção nesta noite. Como é que estão as suas armas espirituais? Elas estão prontas para funcionar? Elas estão prontas para serem utilizadas? Você já se apercebeu que está numa batalha espiritual? Você já se apercebeu que o diabo queria te tirar de dentro da igreja? E talvez ele estivesse comemorando. Mas eu tenho me alegrado por um outro lado que eu tenho visto. Tenho comentado com você, igreja. Hoje eu me alegrei de uma prima da Letícia que eu vi ela pregando na internet. Ela está lá no Japão. E manuseando a palavra de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Você também pode pregar a palavra do Senhor. Pode vir para o nosso grupo do WhatsApp aqui, ó, da igreja, e trazer uma palavra de esperança, gravar um vídeo, trazer uma palavra de esperança, de fé, de conforto. Ou simplesmente nós estamos como crentes 6 horas. 6 horas por mim, 6. Queridos, é tempo de pôr a mão no arado, de batalharmos juntos, através da comunhão. Amém? Vamos orar. Antes de eu orar, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo 3. Amém? Papai querido, na tua presença nós estamos, te bendizemos. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, Senhor. Que ela seja um bálsamo, Senhor, de cura. Que ela seja, Senhor, refrigério para as nossas almas. Que o teu Espírito Santo possa falar no oculto, no profundo, na mente, no subconsciente de cada vida, Senhor. Daqueles que estão vendo e ouvindo este vídeo, Pai. Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre nós, esteja conosco.
Purifica-nos, santifica-nos, perdoa os nossos pecados. Aumenta a nossa fé, Senhor. Unge os meus lábios com brasas vivas do teu altar, Pai. Ô Senhor, fala através de mim para a tua igreja, através da tua palavra, Senhor. Fala com os nossos corações. Aumenta a nossa fé, a nossa esperança em ti. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. E eu vou ler poucos versículos aqui para nossa meditação, não é? A palavra do Senhor diz que eu vou falar sobre o cativeiro da Babilônia, sobre o rei Nabucodonosor, sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens que eram contemporâneos de Daniel, que estavam numa festa, numa consagração de uma estátua que Nabucodonosor havia criado, construído, e chamou todas as autoridades para adorarem, na consagração dessa estátua, para adorarem aquela estátua. Aquela estátua era como um deus, e todos deveriam se prostrar diante dela, deveriam se ajoelhar, prestar culto a ela. E a palavra do Senhor diz que amarás somente ao teu Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor não nos deixe prostrar diante de outros deuses. E aqui a gente vai verificar que a coisa é feia. As coisas aqui não estavam bem. Principalmente para aqueles que adoram o Deus verdadeiro. E Nabucodonosor deixa um decreto para que todos que ali estivessem deveriam se prostrar diante desta imagem. Leamos a palavra do Senhor. Eu vou ler poucos versículos e falar mais, porque é uma história que os irmãos já conhecem, mas eu quero dar um enfoque diferenciado. Porque eu perguntei para você como é que estão as suas armas. Diz assim a palavra do Senhor. No versículo 3. Eu vou ler todo o início aqui, vai desde o início. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens, de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Olha que coisa. Então ele está dando uma ordem aqui que todo mundo tinha que se prostrar e adorar. Queridos, e como fica o cristão? Tomar um pouquinho de água. Como fica o cristão, o verdadeiro cristão, que não se prostra a outros deuses? Porque a própria palavra do Senhor lá em Êxodo 20, quando Moisés recebe as tábuas da lei, diz que somente adorarás e darás culto ao Senhor teu Deus. Não adorarás imagens de escultura, nem feitas
das coisas de cima, nem de baixo, nem das águas, de lugar nenhum. E aqui estava no meio desse povo Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Como é que ia ficar a situação desses homens? Olha só o que o rei fala para aqueles que não se prostrassem. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Oh, meu Deus! Olha só que coisa terrível. Ou seja, quem não se prostrar para esse Deus vai morrer. Como você ficaria diante de uma situação dessa? Nós, cristãos, homens e mulheres tementes a Deus, como nós ficamos diante de uma ordem dessa? Se acontecesse isso com você hoje, como seria? Não é fácil, né? Mas, e ali estava reunida toda a corte, reunido todos porque Nabucodonosor comandava a Babilônia e tudo, todos os reinados ali respeitavam. Ele tinha o domínio sobre todas as coisas ali da época. E nós vamos ver que quando se ouvir, quando tocou a trombeta, olha só, quando o arauto lá tocou a trombeta, tocou o pífaro, tocou a gaita, fizeram o som lá, né? Pum, aí todo mundo já se jogou no chão, já ficou adorando aquela imagem. Aqui no versículo 7 diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha que coisa. Desobediência à palavra do Senhor. A palavra, o mandamento do Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás a outros deuses, nem darás culto. Eles estavam se prostrando, dando culto e adorando outros deuses. Mas, queridos, eu quero dar uma boa notícia para você. Teve pessoas que não se prostraram. E eu creio que eu e você não vamos nos prostrar às situações. Eu vou abrir um parênteses aqui, então. Nós estamos conversando, dialogando. Será que nós não temos realmente nos prostrado? Largado as coisas de Deus para dar prioridade a outras coisas? Lá em Mateus 6,33 fala, né? Primeiro lugar, o reino de Deus. E quando nós colocamos alguma outra coisa à frente, nós estamos idolatrando aquela coisa, está sendo maior do que o nosso Deus, para nós, né? Não que haja nada maior do que Deus. Nada, nada. E eu te pergunto, será que nós podemos realmente pôr aquela camiseta lá onde está escrito Exército de Cristo? Ou nós estamos camuflados com uma outra roupa, escondido? Você imagina uma situação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostraram. A palavra diz que eles não se prostraram diante da imagem. Se todo mundo se abaixou, se todo mundo se ajoelhou, se todo mundo ficou ali adorando aqueles deuses, eles ficaram de pé, obviamente eles ficaram em destaque. Sabe o que eu quero dizer? O cristão tem que estar em destaque, eles têm que estar em evidência, mas humilde. Sabe qual é a evidência? As pessoas têm que ver Cristo em você. Diz lá a palavra do Senhor que muitos chegaram para Nabucodonosor dizendo: olha, aqueles homens lá que o Senhor beneficiou eles, que vieram lá que são judeus, eles não se ajoelharam diante da tua imagem, diante da tua escultura. Muitos dizem que essa estátua que Nabucodonosor tinha feito era a sua própria estátua. Muitos dizem, não sei. Isso pouco importa.
O que importa é que não é um Deus verdadeiro, querido. Não é um Deus que você possa ouvir a tua oração e o teu jejum. Não é. Porque o nosso Deus, ele não está com os olhos fechados para não te ver. Não está com os ouvidos tapados para que não ouça a tua oração. E não está com as mãos encolhidas para que não possa te abençoar. E nem tem sua boca tapada para que não possa mandar uma bênção para você agora. Ele pode, através da minha vida, eu quero profetizar que você é bênção, você é amado pelo Senhor. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E como sempre tem aqueles que viram. Sempre, eu quero dizer, cristão, não adianta fazer as coisas escondidas, nada fica oculto. Sempre tem alguém que está vendo aquilo que nós estamos fazendo. E assim não foi diferente com Sadraque, Mesaque e Abednego. No versículo 12 aqui, diz assim a palavra do Senhor: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Olha só, já tinha entregue ele. Aquilo enfureceu o coração do rei Nabucodonosor. E ele vai ter com Sadraque, Mesaque e Abednego. Fala, que negócio é esse? Eu vou resumir aqui porque eu quero falar mais coisas. Não dá para a gente ler todas as coisas aqui. E ele chega e fala, vou dar mais uma chance para vocês. Olha, eu vou mandar tocar de novo. O arauto vai tocar de novo, a pífaro, a gaita, o fole, vai tocar o tambor, e vocês se prostrem. Qual é a tua resposta? Eu não quero morrer, né? Eu também não quero. Mas é questão de fé no Senhor. Por isso que eu te perguntei, nós estamos numa batalha espiritual e assim eles estavam. Eles respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus quiser, a quem servimos, quer nos livrar da fornalha, do fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei. Senão, se ele quiser nos livrar, nos livra. Se ele não quiser, fica sabendo. Nós vamos morrer, mas nós vamos viver eternamente com Cristo. Às vezes eu estou servindo o Nabucodonosor dos filmes, da internet, dos Facebooks, da língua comprida. E eles falam que nós não vamos nos prostrar a isso, não. A palavra diz aqui que pegaram eles, amarraram eles com roupa e tudo. E Nabucodonosor ficou tão irado que mandou com que os homens aumentasse o fogo, fizesse com que aquele fogo ficasse numa temperatura elevadíssima. E amarraram os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias foram amarrados ali. E aqui a gente começa a olhar e ver que nós estamos prontos para morrer pelo Senhor. E eles então são pegos pelos oficiais ali, pelos guardas que estavam ali. E diz que a fornalha estava sobremaneira acesa, quente. Que aqueles homens que pegaram pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e na presença de toda aquela multidão que ali estava, e os jogaram na fornalha ardente. E diz que aqueles que jogaram eles na fornalha ardente foram queimados de imediato, queridos. Olha que temperatura estava aquilo. Conforme eles foram e jogaram, eles já foram consumidos pelo fogo. Eu quero dizer para você que o nosso Deus tem um fogo consumidor, um fogo de justiça. Aquilo que se levantar contra você vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, querido.
E sabe que eu vejo nessa passagem que você já conhece, eu já conheço, todos nós conhecemos. Diz que Nabucodonosor fica espantado. Diz aqui no versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, rei. Foi 3, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens. Quero dizer que você não está sozinho, Deus. Fala para o teu povo, Deus, que eles não estão sozinhos, que o Senhor não abandona, não deixa. Então diz que tinha um 4º homem dentro da fornalha, você já conhece, eu até sinto grandemente a presença de Deus, porque como naquela fornalha Ele está aqui, Ele está com você, Ele está em nós. E Nabucodonosor, não só ele, mas todos ali ficaram espantados do que estava acontecendo. Queridos, é noite de livramento. Nenhum fio da cabeça, do cabelo deles foi tocado. Da mesma maneira que eles entraram naquela fornalha, Deus os tirou. Eu quero dizer para você que eles tinham crédito, as armas deles estavam prontas. Eles usaram aquilo que eles tinham, preparado. Se você pegar o começo desse livro de Daniel, no capítulo 1, eles se abstiveram das coisas contaminadas do rei, tanto da comida quanto da bebida. Eles pediram para aquele que cuidava deles lá quando eles foram aprisionados. O rei mandou dar porção de comidas que eram consagradas a Deus, eles não quiseram. Você sabe que me vem ao coração daquelas coisas que o cristão não deve tocar, não deve participar, e muitas vezes nós damos liberdade à nossa carne e falamos, mas é só um pouquinho. Qual o problema? É nessas horas que nós vamos ver o problema. Se as nossas armas espirituais estiverem enferrujadas, estiverem paradas, se eu não as carregar. Diz a palavra que eles oravam 3 vezes ao dia, Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles não se contaminaram, estiveram de jejum, eles se separaram. Eles não sabiam quando eles iam utilizar, mas olha aqui, queridos, este foi o momento de Deus livrar, como no Salmo 134, diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. A palavra do Senhor aqui diz que Nabucodonosor, quando viu tudo aquilo lá, tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Nenhum mal vai te tocar, queridos. Nenhuma praga vai te alcançar. E o aspecto do 4º homem é semelhante a filho de um Deus, de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, aqueles que têm te acusado, aqueles que têm feito coisas vão reconhecer que o teu Deus é grande, que o teu Deus é altíssimo e que Ele é por você. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Oh, aleluia. Deus está dando ordem aos seus anjos a nosso respeito. Sabe, eles tinham um jejum depositado diante do Senhor, tinham orações. Lá em Apocalipse diz que as nossas orações são guardadas pelos anciões dentro de um cálice de ouro. São como cinzas guardadas, como um incenso de aroma suave que foi às narinas do Senhor com cheiro aprazível e agradável. Queridos, eu tenho falado e eu quero falar de mais 2 personagens aqui. A palavra do Senhor eu coloquei ontem a respeito de Esther. O povo judeu estava para ser dizimado por causa de um edito, de uma ordem do rei.
porque os inimigos haviam se levantado através da vida de Amã. E a rainha Esther, ela proclama um jejum e pede que o povo todo jejue. Então não fique perguntando por que eu vou jejuar, ou por que isso, ou por que aquilo. Queridos, são armas, são estratégias do Senhor para nós enfrentarmos as batalhas espirituais. Diz que após 3 dias, quando Esther chega na presença do rei, que ela não poderia chegar na presença do rei como chegou, porque ela poderia só chegar ao rei quando ela fosse chamada. Mas o Senhor deu graça. O Senhor vai nos dar graça por causa desse jejum, queridos. Por causa da sua oração. Por causa da sua intimidade com o Senhor através da sua palavra. Ele dá graça. Ele nos livra. Você não precisa levantar um dedo. Aqui a gente, nessa passagem aqui, a gente não vê Sadraque, Mesaque e Abednego gritando ou falando qualquer coisa, ou saindo da fornalha e falando, tá vendo, rei? Você não sabe o que você está fazendo, não. É graça. É favor imerecido. Mas toda essa coisa é porque as pessoas estavam habilitadas aí a uma guerra espiritual. Antes de ontem eu coloquei sobre Neemias. Neemias recebe uma notícia triste, que os muros da cidade de Jerusalém estavam quebrados, o povo desolado, tudo acabado por causa do pecado, da idolatria também. Neemias chora e jejua por um período, porque ele tinha que chegar ao rei. Depois eu vou pregar mais sobre isso. E ele não poderia chegar com semblante triste. Só para resumir, ali ele chega e recebe o favor do rei. E o rei pergunta para ele, porque o coração dele já estava lá em Jerusalém, ele estava ali, mas o coração dele estava lá em Jerusalém. Ele queria ir lá para reconstruir as muralhas. E Deus o livrou ali, Deus deu graça a ele. E o rei ainda perguntou para ele, o que você quer que eu faça? O Senhor está colocando aqui diante de nós essa palavra. Sabe que é uma coisa em comum aqui entre esses 3 personagens que eu estou te falando? Todos eles jejuaram, todos eles oravam, todos eles, nenhum se renderam aos deuses de estranhos, aos deuses. E sabe onde eles estavam? Todos os 3, todos em cativeiro. Sabe o que significa isso? Não tinha templo para ir adorar. Eles estavam fora de Jerusalém, o templo estava em Jerusalém, eles estavam fora. Todos eles fora, não tinha templo, eles estavam em casas estranhas. Eles não tinham lá um púlpito, não tinham uma cadeirinha, não tinha um som, não tinha um conjunto de louvor, não tinha nada, não tinha um pastor para pregar, mas eles tinham a presença de Deus. O Senhor estava com eles, o Senhor está conosco. Aonde quer que nós vamos, Ele vai à frente das nossas pelejas e batalhas. Não precisa levantar a sua voz, não precisa levantar nada, porque o Senhor é contigo, aonde quer que tu vás. Como ele disse para Josué, não temas, Josué, eu sou contigo. Não te espantes, diz o salmista, eu sou o teu Deus. As armas deles estavam prontas. O jejum e a oração era constante na vida desses homens e mulheres. Queridos, o que é comum, o que eu trago para nós nesta noite, que esse jejum que você está fazendo, as orações que você está colocando diante do Senhor, elas não são em vão. Elas estão sendo guardadas para que no dia oportuno do Senhor elas sejam usadas. Para que o nome do Altíssimo seja engrandecido para todo o sempre. Olha o que Nabucodonosor fala no versículo 26 do capítulo 3, que nós estamos falando.
Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele já tinha esquecido da estátua dele. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça, olha o decreto agora. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ei, Deus maravilhoso! Aleluia! Glória a Deus, querido! Não há outro Deus que possa nos livrar da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, das coisas que têm nos afrontado nesses dias. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Recebe livramento, providência de Deus, livramento do Senhor na tua casa, na tua vida, em tudo que vai acontecer. Eu creio, e Jesus diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso não temas. Ainda que ele diga que os dias sobre a terra são maus, o Senhor está conosco. E ele pode trazer e transformar uma fornalha ardente em livramento, para que o nome dele seja exaltado e engrandecido. O nome do Senhor, através da vida da rainha Esther, foi exaltado e engrandecido. E nós falamos no livramento do povo judeu ali naquele lugar, porque Deus era com eles. Eles apregoaram jejum, estavam juntos com a mesma intenção. No Salmo 133 ele diz o que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Queridos, é na comunhão, na união que o Senhor decreta a nossa bênção. Se você... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, queridos. Se você está desanimado com essa situação, está se sentindo só, ou mesmo não querendo nem assistir os vídeos, ouvir uma pregação, orar, é tempo. Porque você não sabe quando vai ter que chegar na presença do rei como Esther, como Neemias e como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer o favor do Senhor, quer a graça do Senhor? Ore, jejue, em nome de Jesus. Que nesta noite o Senhor possa te abençoar. Oremos por aqueles que estão enfermos. Eu não sei como está a situação da Xuxa aí do bairro. A nossa irmã Guiomar também me pediu para estar orando por um sobrinho dela. Não sei como está, que eu não conversei mais com ela. Está cometido do coronavírus. A sua mãe estava desesperada. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia nesses tempos. Amém? Papai querido, nós ao encerrarmos esse culto, nós te bendizemos, nós te adoramos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que separa a alma e espírito, juntas e medulas, Pai. Que esta palavra possa calar fundo nos nossos corações e falar conosco grandemente. Que vale a pena, Senhor, te servir. Que vale a pena nos consagrarmos em oração, em jejum, em leitura da tua palavra. Porque isso faz com que a gente medite e pense que nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós mais precisamos, é o Senhor que vai à frente das nossas batalhas, das nossas pelejas. Coloca mais fé nos nossos corações. Tira a nossa insensibilidade, Senhor. Aviva a tua igreja, mesmo que nós estejamos distantes uns dos outros. Aviva a tua igreja,
para que ela saia melhor desta situação. Assim como saiu Sadraque, Mesaque, Abednego, Esther e Neemias, Pai. Assim que nós saiamos melhores também desta situação. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, querido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a misericórdia salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí. Tenha um ótimo domingo, um início de semana e uma semana abençoada. Não deixe de jejuar, não deixe de louvar e adorar ao Senhor. Amém? Ore por mim, ore pela minha família. Eu e a Rutinha te amamos. Amém? Jesus te ama muito. Ele morreu por você, saiba disso. Amém? É tempo de retornar ao Senhor. Você que está distante, quero te dizer que é tempo de retornar ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço do seu pastor que te ama em Jesus. Fique na paz do Senhor.